E Apocalipse 1:3 diz o seguinte, é 18 de julho, né? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, Você está... 1:3. Então, é uma bem-aventurança estarmos aqui. Nossa, que letrão, hein? Olha o tamanho daqui. Reunidos ao redor do livro de Apocalipse, viu, Samuel? Porque o tempo está próximo. Todo mundo percebe isso. Até quem não tem Jesus. É o fim do mundo mesmo. E o tempo está próximo. E bem-aventurado aquele que se disponibiliza ao Espírito Santo para receber entendimento do conteúdo que se encontra nesse livro, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Ou seja, o intuito desse livro, assim como de todas as escrituras, é levantar, destacar, evidenciar a pessoa de Jesus Cristo. E nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15, que eu peço aos irmãos para lerem comigo. E como é um texto curto, nós vamos reler mais uma vez. É um texto onde o Senhor revela a consumação do trato dele com toda a humanidade. Toda a humanidade vai estar reunida ao redor desse trono. Muitos vão estar juntamente com Cristo, sendo honrado com o privilégio de participar como juízes, co-juízes, né? Juntamente com Cristo se assenta no trono branco, porque são pessoas, entre as quais nós nos estamos incluídos, os da presente dispensação, do presente momento, porque são pessoas que já têm depositado a sua confiança na provisão que o sangue de Jesus Cristo traz. Uma justificação eterna, uma posição elevadíssima em função de uma obra que é completa e consumada. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra essa palavra, que é de graça, que é de salvação, o próprio livro vai fechar de uma maneira, né, totalmente extensiva, né? Quem quiser vem e beba de graça da água da vida, né? E isso corroborando o testemunho da igreja, que fala vem juntamente com o Espírito, no verso 17, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Então é um convite que está aberto a todos. Eu já não sei mais se foi na pregação de domingo, se foi em algum estudo em casa, que fala que a sua palavra foi ouvida até os confins da terra. Você lembra? Foi no estudo em casa? Ou seja, onde que nós lemos esse texto recentemente? Mateus, né? Foi Romanos? A gente estava em Romanos segunda-feira, né? As pessoas, porém, que se mantêm rebeldes e que não vão ter como escapar por ter rejeitado tão grande salvação, né? Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Hebreus. Por quê? Hebreus. Esse texto é de Hebreus. Vão, infelizmente, ter que responder por seus pecados. E essas pessoas que vão estar diante desse trono, que se mantiveram rebeldes contra o Filho, que resistiram ao Espírito Santo, que nesse momento está disponibilizado para toda a humanidade para convencer do pecado, do juízo e da justiça, infelizmente elas vão ter que arcar com as consequências dos seus pecados diante do trono branco, que é um trono que exige santidade,
uma santidade que é inflexível. A cor do trono é branca porque ela fala da inflexibilidade do caráter daquele que ocupa o trono, que é um caráter de santidade. E essas pessoas que estão diante do trono branco na condição de réus, para receber as suas sentenças, porque aqui o assunto aqui não é ser ou não ser salvo, não é ir ou não ir para o inferno, é algo que já está decretado. Porque João 3,36 diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A gente sabe através do livro de Efésios, isso foi João 3,36, que o ser humano naturalmente já está na condição de estar sobre a ira de Deus, que a ira de Deus se manifesta contra toda forma de impiedade. E a pessoa que se mantém rebelde contra o Filho, e esse é o pecado já básico, primordial, que traz essa pessoa para diante do trono, porque ela não recebeu a graça, ela ainda complementarmente vai ter que responder por cada pensamento, por cada ação, por cada dolo, por cada impiedade que cometeu. E eu estava lendo na semana passada aqui com os irmãos, que cada pessoa que vai estar diante desse trono, ela vai estar muito consciente da sua culpa. Nós citamos Eclesiastes 3,11, que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tolo é aquele que acha que acabando essa vida física, acabou. Porque ele está mentindo para si mesmo, porque ele tem dentro de si, cada ser humano, nascido de novo ou não, ele tem algo que grita dentro dele que ele é eterno e que ele vai comparecer perante um Deus que é eterno. Isso é Eclesiastes 3,11. Romanos 1, 19 e 20, que também nós lemos na semana passada, fala que o que de Deus se pode conhecer manifesta entre os homens, porque Deus o manifestou. Então os atributos invisíveis de Deus claramente são reconhecidos pelas coisas criadas. Então os homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. E achei aqui o texto que nós lemos na segunda ou na terça-feira lá em casa, no estudo que a gente faz lá. Fala em Romanos 10:18, que é uma citação de um outro texto bíblico, diz o seguinte: por toda a terra se fez ouvir a sua voz. 10:18? Romanos 10:18. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então o ser humano tem conhecimento de Deus. Romanos 1:21. A sua voz foi ouvida até os confins da terra. Todos são indesculpáveis e têm eternidade dentro do coração. Então ninguém vai poder estar diante desse trono branco para receber o galardão da perdição, a retribuição pelos seus pecados, e falar assim: ah, mas eu não sabia. Salmo 19:4. Salmo 19:4 Romanos 10:18 é uma citação do Salmo 19:4. Então nesse julgamento não há júri, não tem aquela questão, um argumento a favor da defesa, da inocência, o outro argumento a favor da culpa e da condenação. Simplesmente os seres humanos perdidos, que se mantiveram rebeldes contra a palavra, não receberam os benefícios da obra consumada, vão estar ali para receber a sentença. Eles estão ali para receber o galardão pela vida que eles viveram alheios a Cristo. Então vamos ao texto. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco. O João viu. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos,
os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro. Isso é Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Milhões de pessoas. Segundo as suas obras. E foram julgados segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades Sheol, traduzido aqui por inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tem uma questão que me incomoda com relação ao pecado. E também, eu ainda não tinha pensado até agora que talvez alguém tivesse também essa preocupação. Digo aquele que não é nascido de novo também. Porque você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é lavado no sangue, é purificado, seus pecados são esquecidos. Né? Mas aí tem essa parte que você tem que estar lá diante do trono e vai ter que responder pelos seus atos. Pensamentos. Então aí você fica naquela, poxa, eu confessei meu pecado, mas eu vou ter que estar lá diante dele para falar exatamente a respeito desse tópico. E eu já confessei e ele já perdoou. Mas esse aqui não está tratando dos crentes. Não está, mas eu estou colocando também dentro. Eu acho que isso incomoda, talvez, muita gente nessa questão eu não entendi. de confessar. Sua colocação. Talvez no Bema, essa colocação dele é do Bema. Porque aqui isso nem é assunto. Não, é do Bema, é do Bema. Tá, porque está relacionado à colocação da situação de pecado e tudo. Mas eu estou trazendo para, no caso aqui, por exemplo, você confessa o seu pecado, mas você sabe que vai ter que estar diante de um trono também que vai te pedir contas daquilo que você fez durante a sua vida. Bem ou mal. Não pecado. O que vai ser pedido conta diante do trono, que você está citando aqui os comandos, qual foi a sua disponibilidade em utilidade ou a sua disponibilidade em utilidade. É isso que eu queria dizer. Mas isso também em outro julgamento, que não isso é lá no Bimá. Aí já está no final do milênio. Lá no Tribunal de Cristo. Isso é 1007 anos antes do Trono Branco. Isso eu estou entendendo, não tem nada a ver, mas tem a ver por causa da situação. Que você confessa, mas fica preocupado. Poxa, o pecado que era bravo, que é cabeludo, que eu cometi, confessei, já fui purificado. Eu também vou ter que estar diante dele e vai me perguntar, e aí? E eu vou ficar meio sem graça no meio de tantos que vão falar. Não é isso. Não. Lá diante do trono do Bimá, do Tribunal de Cristo, que é o tribunal de julgamento das obras dos crentes da presente dispensação pela igreja, o único objetivo do Bimá é levantar louvor. Ele vai escrutinar a sua vida, ele vai pôr fogo nas coisas que você fez para ver o que sobrevive, procurando tudo. Esse meu filho, deixa eu achar aqui se no meio dessa cinza tem alguma coisa para elogiar. Opa! Achei uma peptídeo. Eu falei, grande servo Carlos Hamilton. A vida dele inteirinha, pelo menos uma coisinha ele fez no Espírito. Está aqui, ó. E vai me elogiar por isso. O objetivo do Tribunal de Cristo é elogiar o crente, louvar o crente pela obediência, disponibilidade. Não tem nada a ver com o Trono Branco. O Trono Branco é julgamento de condenados. É julgamento de perdidos. É a pessoa recebendo o galardão da condenação. Porque nós vimos na semana passada em textos como Mateus 10:15, Mateus 11:20 a 24, Lucas 12:47 a 48, que existem graus de condenação no inferno. O inferno ele é eterno em todos os casos, mas ele é proporcional em intensidade ao volume de pecados cometidos. Então, por exemplo, Cristo mesmo se dirigindo aos habitantes de Cafarnaum,
cidade na qual ele fez muitos milagres, e ainda assim eles se mantiveram rebeldes contra o filho e incrédulos, ele falou, Cafarnaum, se eu tivesse feito a metade dos milagres que eu fiz aqui, Sodoma e Gomorra tinha cometido inteirinho. Por isso que no dia do juízo eles vão estar melhor do que vocês. Eles vão para o inferno também, mas eles vão ali para a brasa 1 milhão de graus centígrados, vocês vão para 11. Existe grau de condenação. A fornalha com mais. É galardão de sofrimento. Eu gostaria de É isso que está sendo tentar ajudar o Marcelo aqui. É o seguinte, se é que eu entendi a pergunta dele, Ele não nós fez a estamos... pergunta, ele fez um comentário, né? ele fez um comentário, mas parece com dúvida, que nós estando lá com Jesus Cristo, julgando aqueles pecadores, se é que eu entendi o que ele falou, naquele momento ali pode subir aqueles... Não haveria perdão Não, há perdão. Não, eu falo na situação deles de condenados, que dali eles vão para o inferno. Sim. Não Mas é isso que você Cristo levantou? morreu pelos pecados deles também. Você levantar esse lado. Porque eu acho que eu entendi que você está querendo essa situação. Mas Ou Cristo eu morreu fui pelos perdoado. pecados deles também. Eles Mas não só que eles aceitaram. rejeitaram. Não aceitaram. Eles rejeitaram. Aí, se é que eu entendi o que ele falou assim, ô Carlos, então vai ser uma coisa horrenda, porque Jesus Cristo me perdoou e eu estou participando ali do julgamento, mas aqueles ali não têm perdão, porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Não sei se é isso. Não, mas também. Foi Mas uma quase cheguei lá. moleque interessante. Aquele ali cometeu o mesmo pecado que eu, né? Só que eu tô salvo e ele Eu não. quis entender também a questão do sistema atual que nós vivemos, que a palavra declara explicitamente que uma vez que nós cremos, quem crê não está condenado. João Quem não crê 3,36. já está condenado. E lá em 5,24 diz, quem ouve a palavra não entra em julgamento. Então deixa eu dar uma Mas aí clareada. só isso. Mas aí o que acontece? Nós estamos no sistema de muitos Tá pegando. que se diz. Fala em alto, hein, igreja gente, para pegar lá. que não considera o sacrifício de Jesus Cristo como válido. E aí a maioria das pessoas hoje que estão crendo que foram batizados, receberam Jesus Cristo, mas que ainda vão ter que responder naquele dia. Que o sangue de Cristo não é suficiente. Eu vejo nesse sentido assim, muitos crentes hoje ficam com essa dúvida assim, na mente. Será que naquele dia, eu até confessei, porque o que se tem colocado na mente dessas pessoas é que na verdade o sangue de Cristo não foi suficiente para perdoar e lavar eles do pecado deles. Falta de Bíblia. Porque a gente até canta os textos lá de Miqueias e outros textos, né? Perdoados, esquecidos. Se for, o pastor pregou recentemente sobre isso. Foi jogar no mar de esquecimento, isso. É absolutamente shift delado. Foi deletadíssimo. Não tem a mínima condição de eles serem ressuscitados. Ajudou, né? Marcelo? Ajudou. E é em parte também. Eu acho que é uma das grandes preocupações do crente hoje é essa. Porque ele não se sente seguro. Ele está seguro, mas não está, você está entendendo? É incredulidade, é pecado. Não, mas porque tem uma parte que fala que ele vai ter que estar diante do trono. Então, de certa forma, justifica. Vai estar diante do trono para receber louvor e Quer dizer, galardão. você chegou no trono branco, aquilo que é ruim sai para fora. Não tem como você evitar. Você está falando do Aquilo- incrédulo, né? Bom, eu não vou estender muito porque deve estar saindo fora. Mas quem está diante do trono branco é só perdido. Perdido não está diante do trono branco. Nascido de novo não comparece diante do trono branco. Muito pelo Ele só contrário. está assistindo, né? A Não, ele situação. está trabalhando. Trabalhando. Eu citei o texto de Coríntios, Está julgando. que a gente vai participar com Cristo do julgamento dos anjos e do mundo. É um texto claríssimo de 1 Não, Coríntios sim. 6. Eu falo assim, no sentido de assistir, mas participando com Cristo. É isso que eu quero falar. Sim. Não é isso? Desculpa. Mas, então nós vimos na semana passada, nós estamos aqui no verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Foi dito que a condição social não muda em nada a sentença desses perdidos que estão diante do juízo do trono branco.
se ele tinha muito dinheiro, se ele era o Steve Jobs ou se ele era o mendigo Jobs. Não, agora você pode usar se ele era Steve Jobs ou Wake Batista, desculpa. Se ele tinha centavo ou bilhões, não muda nada. Se ele era lindo ou totalmente deformado, não muda nada. Se ele era gari, presidente, embaixador, lavava louça, contínuo, escrivão, taxi, não muda nada. A condição social, o grau de destaque no planeta não afeta em nada. Porque os mortos, igualmente grandes e pequenos, são postos em pé diante do trono. E nós vimos que os mortos foram julgados segundo as suas obras, isso no final do verso 12, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí nós vamos entrar no assunto. Livros. E os mortos foram julgados conforme o que se achava escrito nos livros. Porque no meio do versículo 12 fala: então se abriram livros, e ainda outro livro foi aberto. Deus, isso é bastante óbvio, né? Ele tem conhecimento e percepção de cada coisa que cada ser humano está pensando ou fazendo. Ele é tem toda a ciência, ele sabe de tudo ao mesmo tempo. Isso está lá na teologia básica. Em qualquer época, em qualquer lugar. A gente vê isso, por exemplo, em Provérbios 5:21. Provérbios 5:21. Tá saindo bom o som aí? Tá. Não, porque o Lucas 15 estava falando lá da outra igreja, falando que eu estava um pouco lento, mas realmente ele arrumou. Tá. Quem que arrumou? Isaac. Tá. 5:21. Porque os caminhos do homem, Provérbios 5:21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Em Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Romanos, para seguir a ordem, né? Em Mateus 12, 36 e 37, Mateus 12, 36 e 37, diz o seguinte: digo-vos, Mateus 12, 36, que de toda palavra sem valor e de pouca importância que proferirem os homens, que foi traduzido por frívolo aqui, né? No grego é sem valor e de pouca importância. Digo-vos que de toda palavra sem valor e de pouca importância que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, até a abobrinha que sai da boca, no português coloquial, é abobrinha. Até a abobrinha que o cara fala é anotado num livro. Deus contempla todas as coisas, tudo que todos os homens estão fazendo em todos os lugares, em todos os tempos, e vai anotando em livros. Isso ele está falando para o que não é crente. Sim. O nosso assunto aqui é perdido. Crente não tem pauta aqui hoje. Em Romanos 2. Entendeu, Marcos? Entendeu? Entendeu o quê? Romanos 2, verso 6, diz o seguinte: sim. Peraí, Carlos, é o Romanos 2, né? Capítulo 2, versos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Que dia é esse, o dia da ira e do justo juízo de Deus? Esse dia aqui.
14, 20, versos 11 a 15. Esse é o, tecnicamente falando, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No verso 15 de Romanos 2, diz o seguinte: estes, está falando do homem natural, mostram a norma da lei gravada no seu coração, por isso indesculpável, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Até o menininho, quando ele enfia o dedo dentro do bolo, só assim, né, de picadinha, falando de buraquinho no bolo, ou ele pega ali um brigadeirinho antes da festa, ele olha para um lado e para o outro. Já sabe. Ele já sabe É. que o que ele está fazendo é passível de censura. Porque todo ser humano tem essa coisa chamada consciência, Senso. que é o que nenhum cientista explica. Beleza, explicar como é que a ameba virou macaco e o macaco virou homem é fácil. Eu quero ver explicar como é que ele conseguiu ter consciência moral. É isso aqui inexplicável. Interessante esse versículo, que o contexto todinho começa lá no capítulo 1, depois do versículo 21, que é aquele versículo que você É conversou. no 18. inclusive. Exato. Todo esse contexto e a depravação do ser humano, que torna indesculpável diante de Deus, né? E mostra que a própria consciência o acusa ou o defende. Sim. E isto é interessante porque até lá no Trono Branco, a consciência vai estar viva. Sim, com Eles vão certeza. É por atrás isso de- que eles não vão nem abrir a boca, negócio que você falou semana passada. Indesculpáveis. Eles não têm nem o que falar. É. Não, a tolice de você pensar que Onde você está falando? Perguntando onde é que está falando esse negócio? A Romanos 2, ele citou Romanos 2,15. é o contexto de Romanos todo ali, ó, desde o 1,18. É inconcebível você pensar que uma pessoa que acabou de sair toda chamuscada do Hades Sheol está diante do trono branco para ser jogado dentro de um inferno líquido que é o lago de fogo. Se ter o peito de levantar a voz contra aquele juiz que está brilhando de uma maneira ofuscante no trono branco. Vide lá os livros de Isaías, os livros de Ezequiel, as experiências de Daniel, quando eles encontravam com Cristo pré-encarnado, desmaiava no chão, ficava fraco, ficava mudo. E isso eram pessoas que tinham o Espírito Santo. Imagina uma pessoa que está totalmente nua e patente diante de Deus, que é totalmente perdida, que não tem noção de nada. Vai levantar a voz contra Deus e falar, mas você não tem muita moral para me julgar, não. Isso é tão inconcebível porque até um meliantezinho, né, reles aí do dia a dia, quando é levado, é pego em flagrante delito, e é levado, né, o delinquente, o meliante, é levado diante do delegado, que é uma autoridadezinha desse tamanho. O delegado também é um pau mandado de outras autoridades maiores. Não estamos falando do Deus gigantesco, eterno e branco e radiante. E ele chega lá diante do delegado, lá gemando, e diz assim, doutor, Foi nada não, senhor, foi nada não. ele chega todo humilhado, ele não tem, né? Ele não tem peito de falar, ah, delegado, vai beber sabão. Porque ele não é besta. O cara vai chegar Não, diante e do se ele trono tivesse só branco. pego o brigadeiro, você também já comeu muito brigadeiro? Vai chegar diante do trono branco, entendeu? É só para vocês não terem a noção da indesculpabilidade do réu aqui nessa situação. É a situação de total vergonha. Daniel fala isso, que essa aqui é a ressurreição da vergonha e do horror eterno. Lá em Daniel 12, 1 ou 2. Se não me engano. E a coisa que é tão tensa, porque ali vai ter consciência que as suas atitudes, sua decisão na terra, durante sua vida, o levou para aquele lugar que não tem mais salvação para Ele é ele. irrevogável. Irrevogável, exatamente. No outro dia, meditamos juntamente com o Rafael, num dos estudos, eu fico pensando naquela turma de fariseu que foi contemporâneo de Jesus, que sabia, que ele falou, olha, desde agora me verei, vocês vão ver o Filho do Homem vindo ali, ó, brilhando, bonitão. Nossa, não é que aquilo, cara, Anás. que nós batemos, esbofeteamos,
entregamos para Pilatos. É Deus mesmo. Que mancada que eu dei. Que grau de. E levei a nação toda na Mas mancada. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta que deve estar totalmente... Então fale bem alto para sair ali no sonzinho. Mas aí, no caso, demonstra um arrependimento do próprio fariseu. Se ele estiver nessa situação e falar, poxa, aquele foi um cara Não, mesmo. não é arrependimento, é remorso. Ele não terá espaço mais para ele. Porque o arrependimento no grego chama metanoia. Significa que você está indo para Sabará e resolve ir para Nova Lima. Você muda completamente de direção. Ali ele não tem mais como mudar de direção, não. O máximo que ele vai sentir ali é um remorso, um pesar, uma chateação consigo. Uma metanoia não consegue praticar, não. Arrependimento, não. O ranger de dentes que Jesus fala. Choro e ranger de dentes. Cabe nisso aí que você está falando? Sim, perfeitamente. É o bruxismo eterno. Né? Bruxismo. Adorei. Não há placa de silicone que consiga, né, impedir tal bruxismo eterno. O bruxismo você fraga o bruxismo. Estou lembrando de uma colocação que o pastor Marcos fazia lá. E uma vez até ele fez isso lá no culto, ele pediu para apagar as luzes e deixou só um... Ah, eu lembro. Você lembra disso? Só um deixinho e falou, pois é, né? Enquanto... Sentiu o gostinho do inferno? Diz que é a ausência total, né? De luz. E aí eu estou lembrando disso aqui agora, então só compartilhando. Se ele está falando ausência de luz, você quer desviar muito? Como é que a pessoa vai sentir que ela está queimando? Se eu apagar a luz aqui e encostar o ferro ligado na tomada, você não sente Ela não calor, vai ver a luz do fogo, vai? Não sei. Eu não consegui entrar nesse tipo de particular. Eu sei que a sensação térmica é percebida pela pele, não é pelo olho. Entendeu? Você não precisa ver o que está te queimando, você sabe. Se você encostar um cigarro aceso no seu amante, essa luz pode estar apagada, você vai gritar do mesmo jeito. Agora, Vai gritar do mesmo jeito. se tem uma ilustração, Carlos, seria o Lázaro e o rico, né? O rico falou, olha, estou queimando aqui, que Lázaro vai tormento nessa chama, né? Molha na ponta da língua o seu dedo e vem, entendeu? Nessa situação do português dá a entender que ele está enxergando o fogo, né? Queimando aqui, né? Talvez ele vai ver flashes daquele fogo, mas não vai ver outras coisas, outras pessoas, pode ser alguma coisa. É porque ele está falando que é completo escuridão. Também Mateus explica que trata-se de um fogo preparado para algo além do nosso estado físico. Talvez é um fogo preto. Preparado para o diabo e seus. O próprio remorso. E aqueles o que não remorso também ele tivesse essa dor. A dor do remorso. Que anjo é mensageiro, também os que são julgados junto com ele, atualmente eles são mensageiros. Inclusive para acusar nós, né? E aí, ô Rafael, você disse que você truficou ali, você viu? E aí, você está salvo? Aí o Rafael, dobra o Rafael e fala, esquece do sangue de Jesus e fala, e agora, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Esquece do sangue de Jesus. Essa é Jesus. Meu acusador me acusou e eu confesso. Pequeno, me perdoa, me purifica do meu pecado. Eu esqueço. Essa que é a questão que o menino levantou. Tem pessoas que fazem que quase lutam para convencer a gente que o sangue de Jesus Cristo não tem valor para nós. É um bobão. E para fechar, Hebreus 4,13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, esse momento aqui, diante do trono branco, é o momento em que o Caim, por exemplo, vai estar lá diante do trono branco e Deus fala, ó, Caim, estou lendo aqui pelos meus livros, porque eu tenho um olho que a tudo vê e tudo está de patente diante dos meus olhos. Eu vejo aqui que na hora que você reparou que eu aceitei o sacrifício do irmão, você sentiu inveja. Consta aqui nos meus livros, ó.
Caim sentiu inveja do irmão no dia 17 de julho do ano 800 a.C., às 18 horas, 38 minutos e 15 segundos. 15 segundos. E vejam aqui também nos meus registros que você se abaixou para pegar uma pedra no mesmo dia, 18 minutos e 48 segundos depois, com uma intenção maligna no seu coração. E vejam ainda dos meus escritos que 15 minutos e 38 segundos depois você desceu essa pedra na cabeça do seu irmão e cometeu um homicídio. Ou seja, computando aqui R$3,15 de inveja, mais R$18,15 de más intenções e mais 1.859.358 quadrilhões de dólares pelo homicídio, você está condenado a uma chama de 889 quintilhões, 438 quadrilhões, 838 trilhões, 289 bilhões, 589 milhões, 835.989 graus centímetros. Vai sem Deus. Vai ser assim. Vai ser. Cada um. Pode passar por aqui, por favor. Cada um vai receber a retribuição proporcional aos seus pecados, conforme o que se acha escrito nos livros. E nos livros estão registrados uma palavra frívola, foi falado assim de bobeira, um pensamento, uma ação, uma omissão, Coitado de um pecado careca, um pecado cabeludo, tudo está registrado lá. pecado careca. Todos vão ter que dar conta, os perdidos, porque nós temos advogado. Os meus pecados foram colocados nele e a justiça dele foi colocada em mim. Você olha para Cristo, você vê Carlos Augusto. Você olha para Carlos Augusto, você vê Cristo. É indivisível. É um só espírito com ele. A noiva e o noivo. O Geraldo e a Elaine. Você não sabe onde começa um e termina o outro. É uma só carne, um só espírito, uma só pessoa. Efésios, né? Um só corpo, um só. Essa aí você já. Só rebanho. Esse aí não é do seu tempo, não, que eu cantava em 81. Um só corpo, um só espírito, como também fomos chamados, uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só espírito. Finalmente eu não e sou paz de ovelha. todos. Essa é você, está falando de Efésios, está falando da união absurda que existe entre Cristo e a igreja. Então nós absolutamente não estamos aqui, nenhum nascido de novo de época nenhuma. Mas aqueles que se mantiveram rebeldes a Cristo, eles vão comparecer para responder conforme está escrito nos livros. E após, que já foi falado aqui do dissabor que vai ser pessoalmente com a Cristo, ter que condenar cada pessoa dessa. A inflexibilidade do caráter dele, representado pela cor do trono, exige isso. Que cada um seja retribuído segundo as suas obras, tendo que elas não foram lançadas no Cordeiro e no sangue da remissão. Eles não contrataram gratuitamente um advogado. Temos advogado. Eles não têm advogado. Eles têm um juiz. E isso vai ser tão desagradável para Deus, que de tudo que tem que acontecer na história da humanidade, de todas as coisas, porque ele fala que não tem prazer na morte do ímpio. Isso está lá em Ezequiel. Foi citado domingo que ele tem o desejo pelo pastor, que ele tem desejo que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, sejam salvos. Então esse é o momento mais chato, mais desagradável, mais nefasto para Deus. Ter que condenar, que sentenciar aqueles que se mantiveram rebelde contra uma obra voluntária de amor e completa, a favor de cada um dos homens, inclusive deles mesmos, mas não se tornou efetivo. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente
para todos, mas só é eficiente para aquele que crê. Está no livro do Meyer Pirman, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Você tem isso lá, plastificado e guardado. Tem? Tem. Eu, você, o Clécio, todo que um comprava, o outro comprava. Se eu tinha, vocês têm. Você não lembra? A gente andava de trio. Tudo que um comprava, eu comprei o livro, tal. Opa, vou comprar também. Eu também vou. Tinha a réplica. Você tem, eu conhecendo as doutrinas da Bíblia do Meyer Pirman, um judeu convertido. Ele fala isso, que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para todos, mas eficiente o que crê. Então, isso é tão dissaboroso, tão nefasto, tão desagradável para Deus, que é a última coisa que ele vai fazer no script dele, no plano dele para a humanidade, que é ao final do milênio, que foi descrito em Apocalipse 20, de 1 a 10, e antes que novos céus e nova terra comecem, sejam inaugurados. É o juízo do grande trono. Apocalipse 20, de 11 a 15. Foi. Acabando, pode perguntar. Pode. Como é que você vê a situação da soberana vontade de Deus? Eu quero salvar e eu não quero salvar. Não fala que ele não quer salvar, não. Só fala que ele quer salvar. Ele quer salvar, mas ele decide quem vai e quem não vai ser salvo. Sim, mas mesmo assim a oferta dele é de boa fé. Qualquer um que lê Apocalipse 22, 17, está escrito aqui, ó. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Não, sim, porque ao mesmo tempo que a palavra ela é flexível, né? Ela te dá boas-vindas para você receber o Evangelho, ela fala que em Deus existe uma vontade soberana. Que todos se convertam e sejam salvos. Isso, mas também de condenar o pecador. Não. Na sua... De retribuir o pecador. Na sua condenação. Você está dirigindo para qual dos carros? Porque carros tem dois aqui. Mas você quer interrompê-lo. Não, é porque na hora que ele perguntou isso, eu lembrei de um comentário que eu não sei mais quem foi que fez. Você está falando alto aí? Mas foi na escola bíblica, não sei se você lembra que a gente estudou sobre isso, acho que foi o pastor Marcos que falou, que na verdade, embora o sacrifício de Jesus Cristo é o suficiente para todos e ele queira salvar todos, ele já sabia que ninguém ia querer. Ele, no desejo dele, é que, quando ele falou da eleição e dos escolhidos, é exatamente por isso. Porque ele já sabia que ninguém, se fosse esperar, ninguém ia querer mesmo. Então ele... Não há quem busque a Deus, é Romanos 1. E ele escolheu, quando ele está falando da eleição ou da predestinação. Não, eleição. Eleição. Então, você lembra desse assunto? Lembro. Então tem essa parte, assim, sabe? Porque na verdade não é porque eles... Que parece um contrassenso quando a gente começa a ver que ele quer que todos sejam salvos, né? Ao mesmo tempo ele sabe quem vai ser e quem não vai ser. Claro, ele é presciente. Quer que todos sejam salvos mesmo. Agora, já que todos não querem ser salvos, é o contrário. Ele quer que todos sejam salvos, mas todos não querem ser salvos. Daquela velha historinha. Eu sou muito afim que a minha sogra seja salva, mas no Largo São Judas. Ela cismou que aquele cara lá vale alguma coisa. Ela não quer largar ele, ela acha que se aceitar Cristo, ela está traindo Judas. O Judas é que traz Jesus, é Jesus que traz. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Ela acha que vai negar a fé. É para negar mesmo, chuta essa porcaria. Aquele versículo também. Amei Jacó, aborreci Isaú. Como que você consegue equilibrar isso aí? Porque ele ama Jacó, porque Jacó responde. E ele odeia e aborrece Esaú, porque Esaú não responde. A expectativa dele. Não, a oferta dele. A oferta e expectativa. Não, a oferta dele é uma obra consumada. Ele falou, ó, eu estou morrendo aqui, ô Esaú, eu estou tomando prego na mão por sua causa, eu estou nem aí pra você. Estou nem aí pra você. Porque no caso aí de Esaú e Jacó, dentro do propósito de Deus e o propósito que ele coloca para as pessoas ali através da lei de Moisés, etc, não, o pensamento de Deus é sempre mais alto que o nosso, porque na terra quem é o filho primogênito? Mas no mundo espiritual
Nem sempre o primogênito aqui na terra é o primogênito para Deus. Tanto quanto que no caso aí de Jacó e Esaú fica evidenciado isso. De Rubem também. Isso, na terra, o Esaú ele é o primogênito. Mas não abraçar isso que você falou, oferta de Deus, né? A obra consumada de Deus. A oferta consumada de Deus, foi Jacó que respondeu isso. É isso que eu acho interessante, porque eu acho interessante exatamente por isso. Tem coisas que a gente só vai ter um esclarecimento no futuro próximo, junto dele. Você e do próximo. E a gente vai pela fé como os antigos andaram. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e outros. Aí entra o que está escrito em Romano: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia por isso. Porque quando José leva os 2 filhos e coloca diante do pai dele, o pai dele pega e verte a mão. Ele falou: não, pai, nem esse aí, não, é esse aqui, ó. O Efraim Manassés, né? Mas Deus já veio e falou: filho, eu sei o que eu estou fazendo. Estão me chamando de burro. Porque Deus estava atrás da mão dele, naquela questão. Entendeu? Então, o dissabor de Deus por ter que inexoravelmente, diria o Ivan, né, porque não tem como contornar, né? Esse momento é tão inexorável, ele é tão exigido pela santidade de Deus que ele tem que acontecer. E já tem que acontecer, é a última coisa que eu vou fazer. Lá no final do milênio, antes do Novo Céus e Nova Terra, que dentro do Novo Céus e Nova Terra que não vai ter jeito mesmo, então tem que ser antes. Próxima coisa a fazer, Novo Céus e Nova Terra. Então agora está na hora de agora resolver aquele pepino. Levanta os defuntos aí do inferno. Aí levanto a turma dos perdidos lá do Hades Sheol. Céus e terra saem diante da presença de Deus, não deixando lugar para ninguém se esconder. Aí ele começa a julgar um por um. No caso, quando você fala assim, ele começa a julgar um por um, já foi ou vai bilhões de anos julgando por um? Não, a gente não pode falar bilhões e bilhões de anos, porque o tempo está relacionado ao espaço. E Deus e não existe espaço. Ele não é limitado a tempo. Não, mas lá nesse evento não vai ter tempo. Não tem como ter tempo, porque não tem tempo para desenvolver. Ou seja, você nunca viu aquela fórmula é igual a MC2? Não, numa situação só discutindo, igual você fala aí, todo mundo, é isso e pum, acabou. Aí já passa para outra página. Não. Vai demorar. Caim, vai demorar na perspectiva. Eu tô vendo aqui que você sentiu inveja do seu irmão. Naquele dia. Que quando você fala isso, no dia 17. Não, para falar em termos de tempo, vai ser da seguinte forma: condenado, segundo os meus cálculos, vai ter algo em torno de 170 bilhões de pessoas lá diante do trono branco. Quantas? 170 bilhões de pessoas. Porque quando você entra no Google e digita quantas pessoas já viveram na Terra, lá consta 167 bilhões de pessoas. Vou dizer que vai ter mais 3 bilhões só para arredondar até o final do milênio, e vai ser mais. Então, arredondando por baixo, na realidade, nesse momento está nascendo o ser humano de 166 bilhões, 578 milhões, 835 mil, 824. Mas e algo em torno de 166 bilhões e meio. Mas quantos desses bilhões são nascidos de novo? Eles têm que tirar as contas. Bem pouco. Não, mas em toda a história, desde lá desde do povo de Israel até os não convertidos e até a tribulação e o milênio também. Então você pode considerar bem micharia. Comparado com o tanto que já teve é pouquinho. A impressão que eu tinha é que ele nem ia ter o trabalho de julgar, porque o próprio julgado não ia se manifestar. Ele se manifesta. Não, a impressão que eu tinha é que ia ser um negócio assim como piscar o olho. Não. Em termos de tempo vai ser a seguinte, tem 170 bilhões para pessoa, de pessoas para ser julgadas. Pessoa número 1 viveu 87 anos. Ele tomou consciência do pecado aos 3 anos. No seu primeiro. Mas, por exemplo, também não vai ser assim. Não vai ser assim tão devagarzinho igual o Júlio está falando, porque não vai, eu penso que vai. Pensamento por pensamento.
Palavra por palavra. Você se apoia em São palavras os irmãos querendo vírgulas. favorar. Pensamento por pensamento. Manda até gastura. Palavra. Pra quem não gosta de fila, Não. Dá até preguiça, velho. Não dá não, porque Pensamento por o dia pensamento. no tribunal, a Leandro tá ali, ó. Mas diga a Diante do verdade. tribunal tem 10 pessoas sendo julgadas. Pois, na medida que o juiz está falando, o promotor está ficando ali. Você está levantando então a teoria do caboclo- julgamento o caboclo coletivo? já está ali, já está sabendo. Se ele pecou, eu também já estou condenado. Eu também já. Acho que o problema é que a gente está limitado. Até porque a mente Vai nossa ter não vai tempo, ter como nos E desculpar. aí, se Né? você não tem tempo, a situação é completamente diferente do que a gente pode imaginar. Quando terminar, você vai achar que foi um piscar Vai de demorar uma olhos. eternidade. Mas Essa pra é que a você questão. tem a eternidade inteira? Mas tem que ser do fim do milênio. mas o milênio céus e terra já passou, já foi desfeita, já derreteu, nós lemos o texto inteiro. Olha aqui, ó, isso que a gente está falando está aqui em Apocalipse 13, no final do verso. E foram julgados um segundo as suas obras, Isso não tem ninguém como discutir. segundo o que se achava escrito nos livros. No livro está cada pensamento, cada palavra, cada ação. Quantos pensamentos passam pela cabeça de uma pessoa por dia? Especialmente se ele cair de uma certa altura. Como que tudo vem no Que é relâmpago. o seu caso. Vem né? tudo assim, ó, Rapidinho, galera. rapidinho. Demorou, né? Então imagine esse estado aí, tá vendo? Não vai ter. Mas a dissaboreância de Deus, Dissaboreância. né, o desagrado de Deus em julgar um por um, segundo o que estava escrito nos livros, é tal que mesmo após ter lido aquele calhamaço desse tamanho do processo onde estava lá cada um dos pecados daquela pessoa, e aí já foi calculada a pena, faça uma verificação no livro da vida. Por isso que no verso 12 fala o seguinte, ó, então se abriram livros, os livros que vão ser usados por estabelecimento da pena de cada um, que é lá que estão escritos os pecados de cada um, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E lá no verso 18 fala, 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para o lado de fora. Como se diz, para desencargo de consciência, ainda que eu saiba que você é um perdido, senão você não estaria aí, você estaria aqui. Ainda que eu já tenha feito a leitura de todos os seus pecados e feito o cálculo da sua pena, antes de puxar a cordinha, vamos fazer uma verificação no livro da vida. Até mesmo pra você Vai ter que eu certeza. cometi um erro, né? Vamos dizer assim. Isso é só para assegurar que nenhum salvo receba uma condenação ou que nenhum perdido deixe de receber. É lógico, isso aqui é só um proformes. Mas essa coisa é um pouquinho mais detalhada. Os irmãos podem abrir, por exemplo, Salmo 69, 28. Vamos estudar os livros. Eu gosto muito desse estudo. O estudo da biblioteca divina. Biblioteconomia divina. É 69, 28? 69, 28. O quê? Salmo 69, 28. Por que faz-se essa verificação final no livro da vida? Né? Essa consulta, desencargo de consciência. Tipo assim, eu sei que você não pagou o aluguel, você está falando que pagou, então eu vou consultar aqui no meu recibo só para te provar que não pagou. Entendeu? Não tem assim, deve ter alguma coisa no processual aí, seu meio, que você exige ou requer uma conferência, ainda que óbvia, mas ela tem que ser atendida. Deve ter alguma coisa nesse advocaticiamente. Embargo de declaração. Deve ter alguma coisa nesse sentido. No Salmo 69, 2,8 diz o seguinte:
sejam riscados. 69:28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. O Davi, ele está imprecando aqui contra os inimigos de Deus. Porque os salmos, eles são uma manifestação poética, na sua maioria, não todos, né? Tem vários tipos de salmos, mas na sua maioria os salmos, eles são manifestações escritas, poéticas, de emoções que são vividas. E o Davi era muito intenso nisso. Quando ele estava muito alegre, ele começava a fazer aquele salmo de louva, 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 louva. Quando ele estava muito triste, ele chorava com o salmo. Quando ele estava com raiva, ele xingava um salmo. Ele era muito intenso. Tem salmos que a pessoa, né, acho que esse nem foi o de Davi, que está chateada, que está triste, que está insatisfeita com a situação de Israel, um povo santo, esposa de Jeová, esposa de Deus, sendo levada cativa e tomando cocão de Babilônia, um povo idólatra, fazia um salmo que invocava retribuição contra esse povo ímpio, punindo um povo santo, separado por Deus. Tem salmos que falam assim, olha, bem-aventurado aquele que pega a cabeça das criancinhas da Babilônia e esmaga com a pedra. É um salmo cheio de raiva, cheio de ódio. Ele está exprimindo a intensidade da dor dele com muito ódio, movido pelo Espírito Santo de uma forma poética. Aqui, da mesma forma, Davi está com ódio dos incrédulos, dos ímpios, que não temem a Deus. Ele falou, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Aí não sei se os irmãos observaram. Aqui está escrito livro da vida? Não. Livro dos vivos. Então existe livro da vida, existe livro dos vivos. Vamos lá. Na tradução dos livros da vida. Está faltando. Mas, ô Carlos... Oi, o Hamilton no caso, né? O Hamilton, aqui, né, do livro dos vivos, também está falando então de morte mesmo, porque morte são os que estão física. vivos, independente de serem tementes ou não a Deus, né? Sim, está falando de morte física. Só para adiantar, no livro dos vivos é registrado cada indivíduo a quem é dada a vida física. Todo mundo que já nasceu nesse planeta, cada zigoto, não precisa nascer não, cada zigoto, tem várias óticas a respeito disso, de quando é que se forma a personalidade, quando uma pessoa passa a ser pessoa, né? Tem várias, os teólogos discutem muito a respeito disso. Inclusive eu andei lendo os PDF essa semana aí passada com relação a esse assunto. Oi? É porque eu estava escrevendo aqui agora, cada um que recebeu o fôlego de vida. Mas quando você foi lá no zigoto, então independente do fôlego... Sim. Pois é, não, tem teólogo que crê que a pessoa, o ser humano, a matéria química, orgânica, biológica, isso é considerada gente, quando respira pela primeira vez fora da vagina da mãe. Tem teólogo que crê assim, porque fala que Adão só passou a ser alma vivente quando ele respirou pela primeira vez. Aí cada um defende seu ponto de vista baseado num versículo ou outro. Eu particularmente, Casamento, e aí a gente falou semana passada sobre o que está explícito na Bíblia. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo justo. Você fala. Não adianta ir no Buda e no São Judas, não. Você vai perder seu tempo. É só Jesus. Não, mas só Jesus. Eu queria só... Tem o explícito, explicar. tem o implícito, aquilo assim que você viu bem. Do jeito que o texto está falando aqui, está dando. Mas a vida, na verdade, é um momento que
É o zigoto. E Não é existe o o que não está nem explícito nem implícito. É a astrologia, a gente achar que vai andar de disco voador lá no Novo Céu Nova Terra. Não, Vai ir para Júpiter, o outro planeta. Deixa eu te falar da minha dúvida. Mas eu acho que é no zigoto. Não, a minha dúvida é essa, porque com relação ao ser humano, é realmente na hora da concepção, né? Não podemos afirmar, mas tudo indica que sim. Tá. Mas não é isso que eu estava perguntando, porque na hora que o Davi falou que no livro dos vivos, eu pensei naquele que está ali na terra vivo, entendeu? E não o que morreu, independente de ser temente a Deus ou não. Então. Nós vamos ver aqui mais uns 4 versículos. É nesse sentido que mas o livro dos vivos é o livro no qual é registrado cada indivíduo que recebe a vida física. Ó, tá, a geladeira está descongelando aí. Não. Foi lá no quarto. Não parece o gelo quando cai lá dentro? Aquela camada de gelo. Carlos, mas no grego o que está escrito que você está falando que não é livro da Bíblia? No grego não está escrito nada, porque o Velho Testamento é hebraico, né? O Sim, meu brother, mas eu estou falando Salmo. aqui, Apocalipse 20. Tá. Aqui não é isso, não. Não é. Vamos sopar. Nós vamos estabelecer a doutrina. O livro dos vivos é o livro no qual está registrado cada indivíduo que recebe a vida física. Todos que já nasceram já morreram. Os que já nasceram ainda estão aqui nesse momento. O meu nome está lá, o dele está lá, o dela. É todo mundo. E dos que ainda vão nascer. Daqui 1 ano, 10 anos, 1000 anos. A medida que cada pessoa morre, esse nome é riscado. Tem teólogos que creem que é apagado. Porque nesse livro só consta É isso que eu estou falando, os que estão vivos. os que estão vivos. Por exemplo, quando o Abel. Êxodo 18:4. Êxodo 18:4. Acho que eu notei esse versículo errado. É um versículo onde o Moisés está de bode. Deixa eu ver se aqui, se é no 32. No Moisés é o quê? De bode. De bode. Ah, tá. Isso aconteceu com Moisés e aconteceu com Elias. Um está em Êxodo 32 e 33. E o outro está em algum dos Samuéis lá. O Moisés, ele estava numa situação de tanto estresse. Israel estava dando tanto trabalho para ele. E ainda para ajudar a esquentar mais a cabeça, ainda tinha o deserto do Sinai, né? Aquele sol de 40 e tantos graus. E ele de cabeça cheia. Aí teve uma hora aqui em Êxodo 32, eu falei, ô Deus, quer saber de uma coisa? Eu não estou aguentando mais não. Desde lá do Monte Horebe que eu já não queria ter vindo. Eu falei que era gado, eu falei que não queria, e o senhor insistiu comigo, beleza, eu vim. Não estou aguentando mais não. Me mata. Risca meu nome. Risca meu nome do livro que escreveste. Porque, infelizmente, nós estamos aqui numa situação 21 séculos depois de Cristo, que nós não temos, a não ser que você pesquise, acesso à cultura judaica. Aquilo que era muito óbvio e cotidiano para o judeu. Uma pessoa que ele pratica o judaísmo e se converte, é muito bem-aventurado. Porque ele já vem com toda uma bagagem, porque quando eles lêem Moisés, eles não têm entendimento. Porque um véu está colocado no coração deles. Tem um texto, Coríntios, parece que fala. Eles estão endurecidos. Mas quando cada um se converte, esse véu é tirado. Aí fala, nossa, agora eu estou entendendo. O que está escrito lá? Passa um filme. Lá na Tanakh, né? Do Mebidbar, no Berit. Né? Aí ele, o Espírito Santo ilumina e é aquela explosão de conhecimento. E o judeu, a cultura judaica,
aquele monte de conhecimentos e tradições que cercam o dia a dia do judeu, muitas vezes eles mostram assim a cabecinha aqui no livro, nos livros inspirados, eles dão aquele tchauzinho assim pra gente e volta de novo para debaixo da superfície, da revelação. Aí você tem assim uma percepção, falei, isso aqui então compõe algo que faz parte da tradição judaica e que faz parte do dia a dia do judeu e que faz parte da cultura judaica. E como o livro foi escrito na sua maioria por judeus na condição e na cultura judaica, aqui está impregnado da cultura judaica. Na tradição judaica, eles têm conhecimento desse livro dos vivos. Ainda que não está sendo citado, como Davi citou explicitamente, o livro dos vivos, o livro que está sendo citado aqui por Moisés é o livro dos vivos. Quando ele está falando assim, porque tem pessoa que por falta desse informe cultural judaico, crê que Moisés está pedindo assim, me toma a salvação aí. Muitos pensam assim, que eu sei que pensam. Mas ele não está falando aqui, falando, olha, cancela minha salvação, desistir de ser crente, me manda para o inferno. Não é isso que ele está falando aqui não. Porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. O que ele está cansado é da vida física. O que ele está falando assim, Deus, para mim chega. Estou de balaio cheio. Ele nasceu num balaio, você sabe. Eu estou de balaio cheio, risca meu nome aí. E quando na hora que Deus acabasse de passar a bica celestial dele, assim, Moisés, tinha aquele AVC e morria. AVC? É isso que ele está falando. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, aqui você deixa. Quem cuida dessa parte aqui sou eu. Você não manda nada aqui não. Eu vou riscar a hora que eu quiser. Romanos 6:23. Por quê? Romanos 6:23. Romanos 6:23 tem manjado, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é um versículo misturado aqui que fala da inculpabilidade. Já o livro da vida, ele contém o nome daqueles que são eleitos desde antes da fundação do mundo. Quando você procura e vê os... vamos colocar assim numa linguagem computacional. O livro da vida, ele é editável. O livro dos vivos é editável. A Elaine falou bem. O livro da vida contém o nome de todos aqueles que estão vivos no presente momento. Todos aqueles que têm fôlego. Cada vez eu faço maior. Nós vamos praticar o que foi falado na reunião. Né? Pelo menos hoje, né, para pegar o Como são 21, tem que terminar 9h30. O livro dos vivos, ele é editável. À medida que Deus vai riscando, a pessoa vai perecendo fisicamente. Ele contém o nome daqueles que têm a vida física. O livro da vida, ele contém o nome daqueles que são escolhidos desde a fundação do mundo. O livro da vida é read only. Você só pode ler, você não pode editar. Está escrito, está escrito. Está escrito, está escrito. Não se acrescenta, não se subtrai. Tanto é que tem um versículo. Onde é que tem esse versículo? Apocalipse. Um versículo que, apesar da leitura dar a entender o contrário, na realidade o versículo está falando da inriscabilidade do nome do nascido de novo desse livro, que está lá em Apocalipse 3:5, que fala o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei
o seu nome do livro da vida. Glória. Ou seja, escreveu, já era. É bom demais. Apocalipse 3, 5. Então, esse livro da vida é o livro que contém o nome de todos os eleitos. Por isso que aqui no ato do julgamento do trono branco, como nenhum eleito está nessa condição de ser julgado por suas obras, porque os seus pecados já foram julgados de uma maneira efetiva em Cristo, o livro da vida é aberto para dar certeza para aquele que está condenado, que ele está sendo condenado pelo fato de que o nome dele não está escrito no livro da vida. Porque se caso tivesse, ele não estaria sendo julgado. Porque aquele João 5,24, como o mesmo versículo que eu ouvi no meu recém-novo nascimento. Isso há 200 anos atrás. Aquele que ouve a minha palavra, João 5,24, e crê naquele que me enviou, eu vou pensar no caso para ver se é salvo. Tem a vida eterna. Não entra em condenação ou juízo ou julgamento. Mas está quase que para passar da morte para a vida. Ah não, já passou. Já passou da morte para a vida. Então, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de maneira nenhuma são julgados. Faça uma verificação final com o livro da vida, no livro da vida, depois que cada um é julgado, um por um, segundo as suas obras, conforme aqueles relatos de pecados que estavam escritos no livro, exatamente para demonstrar, falar, olha, você foi julgado exatamente pelo fato que seu nome não está aqui. Vamos folhear aqui. E depois de ler aquela pecadaiada toda e fazer a soma, ainda vai folhear livro, página por página do livro da vida. Caim. Calma aí que eu vou ver se o seu nome está aqui. É um livro que deve ser meio grosso também, né? Me acompanha aqui. Está vendo seu nome aí? Aí depois de folhear 1.835.734 páginas, e o seu nome não estava aqui. Então foi justo você ter recebido a condenação pelos seus pecados. Por isso, não vai ser demorado o negócio, ele ali que você... Não, pelo menos na ordem alfabética vai estar, né? Tomara, né? Tomara. Pode ser em ordem de nascimento. Cara, mas eu falo pelo poder. Ordem alfabética foi boa, hein? Mas pelo poder de Deus, assim, quando você vai falando das coisas da palavra de Deus, dá um parecer que o negócio vai ser num estalar de dedo. Eu não estou dando parecer isso, não. Tô? Não, tô falando. Tô falando o seguinte. Eu tô dando parecer o contrário, que vai ser muito demorado. Mas assim, pelo que a gente conhece de Deus, dá um parecer que não vai ser demorado. Eu discordo. Pelo que eu conheço de Deus, eu acho que vai ser muito demorado. Porque o Isaac pede para Deus dar um filho para ele. 40 anos depois é que o filho vem. Mas aí nós estamos lidando com o tempo. Você acha isso rápido? Esse julgamento vai ocorrer na eternidade ou antes da eternidade? Antes do novo céu e nova terra. No nada. De cuja presença fugiram os céus e a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Porque vai ter julgamentos separados, não, porque, por exemplo, Jesus falou para os 12 que eles julgariam a casa de Israel. Não, isso aí já é lá dentro do milênio. Isso é lá dentro do milênio. Okay. E esse julgamento aí das as duas tribos de Israel sendo julgadas pelos apóstolos é lá dentro do milênio. Ok. Mas esses 5 minutos aí já não é... Não, acabou de acabar agora. Eu ainda estou Não, mas tá dando exatamente agora. Se não fosse a inserção do pastor, teria acabado no tempo. Agora já passou um. Mas só para fechar, o resultado final é que a pessoa é lançada para dentro do lago que age com fogo e enxofre. Amém? Podemos orar?
É fato. A lei.